Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas em mais esse dia e mais um momento que nós teremos aqui de uma reflexão e uma palavra de oração em louvor e agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Como nós já sabemos, estamos vivendo este momento de pandemia, de isolamento social, distantes como igreja, como família, como corpo de Deus, e mas mesmo assim não estamos tentando não perder essa comunhão que temos de igreja, com esses momentos diários de oração, nos estudos bíblicos que o pastor está fazendo no domingo e na reflexão que ele está fazendo à noite. Ainda mais essa semana, que é uma semana muito importante para nós cristãos, é a semana mais importante onde nós relembramos a ressurreição de Cristo, né? A Páscoa é a ressurreição de Cristo. Mas é um ponto que eu queria trazer, é um texto que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, que falou muito ao meu coração, referente ao que nós estamos vivendo aqui nos dias de hoje, né? Esses problemas de pandemia. Esse texto está lá em Miqueias capítulo 7, versículo 7. O texto diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Meus irmãos, Miqueias aqui, ele foi profeta numa época muito difícil de Israel. Ele demonstra aqui no seu livro, nós vemos que ele anuncia os problemas que Israel estava vivendo, as ameaças dos inimigos contra o povo de Israel e o próprio Israel vivendo uma vida conturbada, onde aqueles que tinham dinheiro estavam oprimindo aqueles que não tinham, os gananciosos estavam tomando conta do povo, os gananciosos estavam se colocando à frente daqueles que eram humildes e estavam sofrendo angústias, e esses que eram pobres estavam sendo oprimidos pelos gananciosos. E também aqui ele fala contra os falsos profetas, ele demonstra tudo o que estava acontecendo, o que aconteceu com Israel, que havia sido invadido pelos assírios por causa do pecado, e isso estava acontecendo com Judá. E em meio a tudo isso, todos esses problemas que Miqueias coloca, eu quero trazer para nós, para nossa vida hoje. O que a gente vive hoje? Corrupção no meio político, corrupção na nossa liderança política, a ganância tomando o coração de homens não só fora da igreja, mas dentro da igreja. Muitas vezes os nossos corações estão cheios de ganância, porque nós estamos pensando somente em nós e deixamos de pensar em nossos irmãos. E este momento que nós estamos vivendo de pandemia é um momento diferente, é um momento que a gente nunca viveu. E é um momento que a gente precisa olhar para o nosso próximo, não somente para nós como irmãos, porque nós temos que viver aí fora como um reino de Deus. Para aqueles aí de fora também nós temos que demonstrar quem nós somos para as pessoas que estão ali, para que eles possam conhecer o Deus que nós servimos. E aqui o profeta Miqueias coloca um primeiro ponto, que é: eu, porém, olharei para o Senhor. Em meio a todo esse problema, em meio a todo aquele problema que Miqueias estava vivendo, ele escolheu olhar para o Senhor. Meus irmãos, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, a nossa escolha é olhar e nos fixar a Deus, nos ensinamentos dele, na nossa vida com ele. Tirarmos os nossos olhos um pouco das TVs que muitas vezes nós estamos abrindo, a gente corre até o risco de ser contaminado pelo vírus, pela TV, de tanta coisa, de tanta
coisas que estão enchendo os nossos ouvidos e está chegando em nossos corações, nos trazendo medos, angústias, receios, nos deixando não só aprisionados em nossas casas, mas aprisionados dentro de nós, porque nós estamos esquecendo de olhar para quem nós temos que olhar. É olharmos para o Senhor. Um outro ponto aqui é que ele diz que esperarei no Deus na minha salvação. Esse Senhor ao qual eu estarei olhando, é nele que eu vou esperar. Meus irmãos, qual que está sendo a nossa reação? Nós estamos tendo uma vida com Deus? Nós estamos esperando nele? O pastor Ismael tem falado muito sobre isso, sobre esperança. O verbo esperançar é esperar que Deus, nós sabemos que Deus está no controle de tudo, tudo está nas mãos dele. Nós temos que viver isso, meus irmãos, esperar em Deus, não achar que é por nós e vivemos isolados aqui no nosso isolamento social, nos esquecendo que nós temos que confiar em Deus ou achando que é por nós que a gente deve resolver problemas assim. Porque ele termina aqui esse versículo com um outro verbo, que o meu Deus me ouvirá. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Senhor, entregamos os nossos problemas diante dele, clamamos a Deus e esperamos nele, ele nos ouve. E nós vemos isso mediante toda a história bíblica. Desde de Israel lá no Egito, que clamaram ao Senhor e o Senhor veio e os tirou da escravidão, e em outros textos nós encontramos isso, que toda vez que o povo se afastava de Deus, chegava um rei que clamava, que se entregava ao Senhor, Deus restaurava o povo dele. E Deus ouviu as preces do seu povo, ouviu o desespero, ouviu o medo e o temor do povo que vivia em pecado, que enviou aquele que é o Salvador, que é Jesus Cristo. É aquele que neste domingo nós deveremos em nossas casas cultuá-lo, em nossas casas entregar os nossos corações, porque Jesus Cristo morreu na cruz, na minha cruz, na sua cruz, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E é nele que a nossa esperança tem que estar plantada. Meus irmãos, mediante a todos esses problemas que nós estamos vivendo, a nossa esperança é que isso vai passar. Isso vai passar para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, como cristãos, temos que viver uma vida correta agora. Temos que pregar a salvação, pregar a Cristo. Você está usando as suas mídias sociais, você está usando o seu WhatsApp para falar de Cristo? Ou você está usando o seu WhatsApp para criticar políticos, para criticar cristãos, para criticar fulano, ciclano, beltrano, para murmurar e esquecendo que é Deus que está no controle de tudo? Você está dizendo para as pessoas que essas coisas acontecem porque nós estamos nos distanciando de Deus, assim como o povo de Israel estava. E hoje nós temos Jesus Cristo, o Consolador, que veio, morreu naquela cruz e ressuscitou, nos dando uma vida e nos dando a esperança que tudo isso vai passar. E nós novamente vamos congregar, vamos estar em comunhão uns com os outros, matando a saudade, abraçando, chorando junto, louvando junto, adorando junto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Que isso seja verdade na sua vida, meu irmão. Que nós possamos olhar para o Senhor e esperar nele, que é o Deus da nossa salvação, porque ele nos ouvirá. Abaixa a sua fonte, vamos fazer uma oração. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este momento de exposição da sua palavra, por mais este momento que nós temos de igreja, mesmo longe, mesmo distantes, colocar os nossos corações diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve o nosso clamor. Muito obrigado porque o Senhor está presente em nossas vidas. Eu te peço que o Senhor esteja protegendo a tua igreja, ó Pai, de todo esse vírus que está acontecendo, todo esse problema que está acontecendo não só no nosso país, só no nosso país, como em todo o mundo. Proteja o teu povo, para que o teu povo possa proclamar a tua palavra em meio a todo esse turbilhão, ó Pai. Sabemos que tudo isso vai passar
E nós, como cristãos, temos que proclamar o teu reino mediante a todo esse problema, Pai. Nos ajude a sermos homens e mulheres fiéis ao Senhor. Nos ajude a olharmos somente para o Senhor. Nos ajude a entendermos que é o Senhor que está no controle. Que é no Senhor que nós temos que ter a esperança, ó Pai. Não somente em ciência e medicina, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Pois sabemos que o Senhor ouvirá o nosso clamor. O Senhor ouvirá a nossa oração. Muito obrigado pelo Senhor ter nos colocado, Senhor, o teu amor, nos ter chamado para o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho, aquele que morreu na cruz pelo meu pecado, pelo nosso pecado, e ele ressuscitou e hoje vive, ó Pai, ao teu lado, e ele intercederá por nós, e ele voltará. Essa é a esperança que nós temos no nosso coração para nos levar junto com ele, com o Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela graça, pela vida, muito obrigado pelo dom que o Senhor tem derramado em nossas vidas. É isso que eu te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Igreja, um grande beijo, muita saudade, um abraço, que Deus os abençoe.